Em Mateus, no capítulo 5, vamos dar continuidade a essa exposição. Nós cobrimos no ano passado as 8 bem-aventuranças, mas agora o sermão se desenrola até o capítulo 7. Os versículos que nós vamos expor nessa manhã são os versículos de 13 a 16 do capítulo 5. Mas antes de ler a palavra do Senhor e orar, eu gostaria de instruir as nossas crianças que estão presentes com um desenho que elas vão fazer. Então vamos lá, você vai pegar a folha que estão dando para você, vai colocar na horizontal dessa forma, vai dividir a folha no meio. De um lado, um dos lados, você vai desenhar uma colina, uma montanha. E aí lá no topo dessa montanha, você pode desenhar uma igreja. Uma igreja. E aí você pode representar a igreja como uma família na porta da igreja. Só que esta igreja ela está brilhando muito. Do outro lado da página existe uma cidade. E essa cidade está no escuro. Essa cidade precisa desta luz que vem desta igreja que prega a palavra fielmente. Acima da palavra está a Bíblia, a santa palavra de Deus. Portanto, a igreja, quando toma a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, se torna luz para o mundo, e essa luz vai invadindo a cidade e vai iluminando esta cidade. Este é um ensino, ou parte do ensino, do nosso texto nesta manhã. Uma igreja fiel à palavra, no alto de uma colina, que brilha e ilumina este mundo que está em escuridão. Vamos então ler o texto da Escritura em Mateus 5, de 13 a 16, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã, cada um de nós, a começar de mim. Que o Senhor Deus nos anime, nos encoraje, nos fortaleça, nos confronte com a Tua palavra, a Tua verdade. Cativa as nossas mentes e corações, Senhor, diante daquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado os pobres ou humildes de espírito. Bem-aventurados que choram ou lamentam pelos seus pecados, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças chegam então ao seu clímax, trazendo à tona um conflito, uma tensão entre o reino de Deus e o reino deste mundo. A partir da 8ª bem-aventurança, nós podemos perceber que o sermão de Cristo vai nos falar a respeito do cristão no mundo, as implicações dessas características ou destas bem-aventuranças, estas marcas da graça de Deus na vida do homem, do discípulo de Cristo, vão trazer implicações em nossa vida neste mundo atingido pelo pecado, neste mundo caído. Portanto, o reino deste mundo, como disse o nosso Senhor, se ergue, se levanta contra tudo o que se chama Deus. E João nos faz lembrar as palavras de Cristo, nos dizendo: se eles me odiaram, não é certo que eles odiarão a vocês, meus discípulos? Por isso o mundo vê o reino de Deus como uma ameaça. E por causa disso, ele tenta destruí-lo. Nós vivemos, cristãos, discípulos de Cristo, numa tensão contínua. Se nós, pela fé, decidimos viver a nossa vida para a honra e glória do nosso Deus, prepare-se, porque virá fogo ardente sobre vocês, sobre todos nós. Não tem jeito. É assim que é. É assim que a Bíblia nos ensina. Neste pequeno trecho, então, Jesus está expandindo a respeito das implicações e dos desdobramentos do que significa ser um cristão fiel a Deus no mundo caído. Então Jesus usa duas figuras tomadas da vida diária daquele povo. Duas figuras que também são extremamente simples e comuns a mim e a você no nosso dia a dia. O texto, ele tem uma simplicidade singela, mas não confunda simplicidade com superficialidade, porque o ensino do texto virá como uma espada no nosso coração. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte está no verso de número 13, quando a primeira figura é utilizada. Vocês são o sal da terra. Eis aí a primeira figura, com uma breve explicação e com profundas implicações. A segunda figura está aí nos versículos 14 e 15 e 16. Vocês são a luz do mundo. Essa segunda figura, não diferentemente, nos levará a um significado também simples, mas também com implicações e aplicações profundas às nossas vidas. 2 pontos, um ensino simples, uma aplicação profunda. A primeira figura, o sal da terra. O que é que Cristo quer dizer quando Ele chama os seus discípulos de o sal da terra? O primeiro ensino, queridos, que nós podemos extrair dessa primeira figura, está escondida no modo verbal que está aqui diante de nós. Este verbo está no indicativo. O que é que significa isso? Significa que o verbo está estabelecendo um fato, não uma possibilidade. O que Jesus está dizendo aqui não é incentivar os crentes ou os discípulos a buscarem ser como o sal. Jesus está afirmando que nós somos o sal da terra.
um traço característico de quem nós somos, da nossa identidade. Nós não devemos viver querendo buscar sermos sal, mas Jesus diz que você é o sal da terra. O sal é um elemento extremamente comum, que todo cozinheiro utiliza diariamente. E aqui existem vários irmãos que podem ensinar a respeito de como salgar uma carne. Os gaúchos de plantão são especialistas nisso, em preparar uma carne deliciosa. O sal tem propriedades. Ele conserva, ele preserva a carne. Ele traz o tempero e o gosto. Pois é, este é o ensino e o ponto de Cristo aqui. O ponto aqui precisa, então, desta pequena explicação. Cristãos cujas vidas exibem as qualidades das bem-aventuranças terão um impacto de preservação sobre a sociedade, sobre o mundo em que vivemos. Este é o paralelo, este é o ensino. Os discípulos de Cristo, espalhados sobre a face da terra, eles preservam a cultura e a sociedade de uma degradação completa. O uso do sal, queridos, na ilustração de Jesus, é um lembrete encorajador, que aquilo que é aparentemente insignificante e barato pode influenciar o contexto poderosamente. Então pense comigo. Onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe, você bem sabe dos desafios que você enfrenta a cada dia, de como se articula o mundo caído e pecaminoso, e aquilo que Deus pode fazer por meio de você, para fazer diferença neste mundo, nesta vida. Sem o Evangelho, sem uma igreja fiel às Escrituras Sagradas, esta sociedade, a passos largos, apodrecerá ou está em processo de putrificação. São duras as palavras, mas é isso que o texto está querendo trazer à nossa mente. Algumas vezes, queridos, o impacto de cristãos no mundo alcançou uma escala nacional. É dito, com alguma justificativa, que a única coisa que salvou a Inglaterra de uma revolução sangrenta e terrível, como fora a Revolução Francesa, foi a pregação fiel das Escrituras Sagradas. A pregação e o ensino de homens como George Whitefield e John Wesley, que impactaram aquele país com proporções nacionais, impedindo a degradação daquela sociedade. Se diz, naqueles historiadores, que o cristianismo foi um instrumento para a civilização do mundo ocidental. Da educação, da ética, da higiene, de preceitos morais, do antigo direito, da justiça, da equidade, da beleza, da arte enquanto bela. E aí nós podemos fazer um contraste entre os homens, por exemplo, da ciência nos séculos passados, que eram cristãos, que honravam e glorificavam a Deus, biólogos, químicos, matemáticos. Mas em nada a ciência daquela época contrariava a revelação das Escrituras Sagradas.
desde o advento da era moderna, da racionalização, da modernidade. Então, a ciência, operando sobre outras bases, ataca a Bíblia Sagrada a todo tempo. Mas é fato que nós podemos reconhecer que quando uma igreja se apega à palavra e a prega com fidelidade, ardor e fervor, a sociedade é impactada de uma forma tremenda. E em alguns momentos da história, nós podemos ler a respeito dos grandes avivamentos do passado. Aqui cabe uma profunda reflexão já de início. Estamos vivendo em tempos sombrios, numa sociedade em franca degradação. Degradação moral, degradação dos valores cristãos, de uma sociedade que se diz pós-cristianismo, de uma degradação das virtudes, das antigas virtudes, da ética. Tudo está invertido e em franca inversão. O certo é reprovável e agride a muitos ouvidos. Paulo já dizia isso, que nos últimos dias os homens sentirão assim como coceira nos ouvidos de ouvir a respeito das sãs doutrinas da graça. A verdade foi relativizada e os absolutos implodidos. E agora é muito simples e normal e comum você ouvir a seguinte conversa: isso é verdade para você, não para mim. Como se a verdade fosse quebrada ou alguma coisa dessa forma. O que está acontecendo com a igreja, queridos? O que está acontecendo conosco? Se a igreja fosse viva e influente, e estivesse vivendo como sal da terra, qual seria o impacto experimentado, por exemplo, na nossa nação? Nós seríamos o que somos? Por certo não. Por certo não. Precisamos avaliar isso no coração. E o texto nos traz uma advertência. Logo depois deste indicativo, desta afirmação, o texto diz que se o sal vier a ser insípido, para nada servirá, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Perde o significado, a razão de existir. Eis aí uma advertência a todos nós cristãos. Se eu e você não temos vivido como sal da terra, algo está errado em nossas vidas. Ponto. Simples. Algo está errado. Se eu me acomodei, se os meus planos não têm a ver com o avanço do reino de Deus sobre a face da terra, tem alguma coisa errada que nós não estamos enxergando. Como está a minha vida? Eu estou salgando o meio onde eu vivo, onde eu trabalho. Eu tenho feito a diferença com a minha vida, com as minhas atitudes, com a minha forma de conversar, ou falar, ou proceder, ou trabalhar. Cristo está sendo glorificado. Eis o primeiro ensino do texto que vem até nós, mas Cristo não para por aí. Ele vai se utilizar da segunda metáfora para nos trazer o seu ensino. Vocês são a luz do mundo. A luz do mundo. Queridos, a luz é usada aqui em termos figurados para se referir a Deus. A Bíblia nos diz que Deus é luz. E porque Ele é luz, não há nele treva alguma. A Bíblia também nos fala que Cristo é a luz do mundo.
João 8:12 nos fala isso. E a respeito de Deus como luz, 1 de João, capítulo 1, verso 5, parte B. Aquele que segue a Jesus não andará em trevas, mas também é luz do mundo. Aqui os crentes são chamados de luz. Não no sentido absoluto, mas no sentido relativo a Deus. Nós carregamos essa luz em nossas vidas. Sobre os crentes, Paulo escreve, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 12 e 13, o seguinte: dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, aqui com a segunda metáfora, Cristo extrai duas aplicações, dois ensinos da figura: vocês são a luz do mundo. Primeiro ensino, a impossibilidade da luz. Jesus diz: uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Nem se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina. Aqueles do mundo rural saberão muito bem o que é uma lamparina. Mas no velador, e o velador é um lugar adequado onde nós colocamos a lamparina para iluminar a casa. Então a primeira figura é uma cidade sobre um monte. Ela não pode ser escondida, porque de dia a luz claramente a expõe, e à noite as luzes do interior das casas, ou das lamparinas, iluminam. E principalmente se ela está em cima de uma colina, todos verão a luz que emana desta cidade. É impossível então esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível. O versículo 15 então nos mostra, ou nos fala a respeito desta inconveniência da luz. A luz não pode ser escondida porque é esperada, ou esperado que ela ilumine uma casa. Estar escondido e deixar de iluminar não convém àquela luz. Se eu tomo aquela lamparina e a coloco debaixo de um cesto para não iluminar a casa, isso é no mínimo crueldade. Porque sem luz não há possibilidade de se locomover, de saber onde nós estamos. A ideia é muito simples, querido. Vocês que são a luz do mundo, não podem se esconder de nenhuma forma. Se vocês são discípulos de Cristo, são luz do mundo, e essa luz jamais pode ser escondida. Quando uma igreja não entende a sua identidade missionária, o seu fim é a morte. Nós vivemos para se unir à missão de Deus, fazer Cristo conhecido, alcançar os perdidos, os homens que, como nós, estávamos cegos ao entendimento do Evangelho, e nos abster de falarmos desta mensagem é crueldade. Uma história diz que, fazendo um paralelo a respeito de uma doença tão mortífera que leva milhares, se não milhões, o câncer. É certo que o cientista que descobrir a cura para todo tipo de câncer, não existirá um prêmio Nobel para este homem.
dado o bem que ele fará à civilização humana. Então alguém fez o paralelo dizendo que da mesma forma, não pregarmos o Evangelho para curarmos a doença da alma no coração do homem, é o mesmo que um médico cientista o faria se descobrisse o remédio para curar todo tipo de câncer e se escondesse este remédio para não dar àqueles que precisam. O que você acharia desta pessoa? Senão que ela é malvada, cruel. É isso que o texto está nos ensinando. Isto é literalmente maldade. Vidas que fazem diferença brilharão no mundo em trevas. Essa é a consequência normal. Os homens serão testemunhas de nossas boas obras. Estes reconhecerão que somos de Deus. Quando eles olharem para nós, eles vão reconhecer: existe alguma coisa diferente na vida deste homem, existe alguma coisa diferente na vida desta mulher. E eu quero saber o que é isso. Ele não revida na mesma moeda. Ele e ela são gentis, são amorosos, defendem a verdade com respeito. Existe alguma coisa diferente na vida deste povo. E é por isso que a luz que emana destes discípulos de Cristo iluminarão, e as trevas fugirão, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não. A história nos conta, uma outra história, que Genebra, na Suíça, antes da pregação reformada, era uma cidade de ninguém, com esgotos a céu aberto, com políticos corruptos em todos os lados, com devassidão e prostituição, com miséria e pobreza em todos os lugares. E o que passou a ser Genebra, na Suíça, depois de pregado o Evangelho da Graça? Não é necessário falar muito da Suíça. Eu nunca estive lá, talvez o reverendo Sérgio, mas é um dos países mais ricos e civilizados. Taxa de educação, de analfabetismo zero. São consequências. Talvez hoje eles estejam já distantes daquilo que os bisavós ouviram e viveram. O apóstolo Pedro reverbera o mesmo ensino em sua carta. Ele diz que somos o povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, nos diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observando as suas boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da salvação. É simples aqui. Por exemplo, você está no seu trabalho, você faz tudo de forma justa e correta, e você dá testemunho de uma vida transformada. Mas talvez alguém te acuse de ser um malfeitor, de ser um corrupto, mas o seu testemunho fala muito alto, e as pessoas dirão: não, fulano, você está me dizendo que fulano fez isso? Não. Eu conheço o caráter deste homem. Eu conheço a vida dele, o testemunho dele, de ser um homem simples, humilde e correto em tudo que faz. As nossas obras serão testemunhas daquilo que Deus fez no nosso coração.
Este é o ponto de Cristo. Somos chamados a mostrar a vida de Deus em nossas vidas, às pessoas ao nosso redor, para que assim elas glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Ensino dessa segunda figura. O ensino do texto, finalizando a palavra desta manhã. Através desses dois exemplos concretos da vida, da realidade em que nós vivemos, o sermão de Jesus no monte nos dá características inegociáveis de quem somos, da nossa identidade como cristãos. Sal e luz. Viver de forma coerente com a nossa identidade trará efeitos e desdobramentos maravilhosos para um mundo em franca degradação, para um mundo em trevas. Quando a igreja de Cristo vive desta forma, ela vai avançar. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos viver como sal e luz, queridos, estes bancos serão poucos. Serão poucos. Plantações de igreja vão pipocar por toda a cidade, país, porque nós não vamos nos dar por satisfeitos enquanto Cristo não for pregado. E missionários forem enviados, pastores forem enviados para plantar igrejas, e multiplicarmos o nosso investimento na obra missionária, em todos os lugares. Nós vamos ficar incomodados, porque não vamos querer parar de falar de Jesus, de compartilhar a fé, de falar dele lá na faculdade, lá no trabalho, para os vizinhos, para os familiares que não são cristãos, porque o Evangelho vai incomodar, Viver diferentemente, queridos, é uma aberração, um contrassenso, um absurdo, mas o que nós estamos, muitas vezes, vendo, assistindo, é uma igreja em termos gerais, agora eu falo da igreja, talvez no nosso país, em uma crise de identidade, esquecendo-se de quem é, esquecendo-se de que é sal e luz. E aí muitas vezes, de forma involuntária, nós vamos dizer: vamos ficar só nós aqui, está tão gostoso. Vai que entra gente estranha aqui dentro, gente muito diferente, que vai ser alcançada pela pregação. Sei lá, tantas outras pessoas. Vamos ficar só nós, vamos fechar as portas, vamos ficar só nós, só para a gente essa mensagem. Isso é em si um contrassenso, um absurdo, contrário à Escritura Sagrada. Este ensino do Sermão do Monte nos dá dois grandes e profundos e simples ensinamentos. Você não está sendo chamado a ser luz. Cristo diz: você é luz. Portanto, vivamos coerentemente, de acordo com a nossa identidade, com a sua identidade. Não queira validação do mundo e da sociedade, fora daquilo que a palavra te diz quem você é. Isso deve afetar o jeito como eu vivo dentro e fora de casa. Como tem sido a sua conversação com seus amigos da faculdade, do trabalho? Qual tipo de piada você conta? Qual o teor das conversas que são conduzidas? A minha linguagem, as minhas conversas devem ser afetadas pela minha identidade. A forma como eu me comporto com meus amigos, ainda que eles não sejam cristãos, o tipo de brincadeira
que eu faço, a forma como eu trato a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus conhecidos, absolutamente tudo deve ser alterado, baseado naquilo que somos. E o segundo e último ensinamento ele nos chama ao profundo confronto quanto ao que a minha vida está demonstrando ser na prática. O que a minha e a sua vida está demonstrando ser na prática. As características do discípulo de Cristo estão presentes na minha vida. Em que medida? Não estou falando, queridos, da ausência de pecado, de uma santificação acabada. Não estou falando disso. Eu estou falando das marcas da graça de Deus, mudando a minha vida, transformando quem eu sou. Isso deve nos levar a um profundo confronto. Se você chegar à conclusão sincera que nada do Sermão do Monte até agora tem a ver com a sua vida, absolutamente nada. O pastor está falando algo estranho, como se falando em outra língua, e absolutamente nenhuma dessas marcas do sermão de Jesus tem a ver com a minha vida. Então, você ainda não é filho de Deus. E precisa de um novo nascimento. Talvez você precise então de conversão. E estar dentro de uma igreja não é uma garantia de ser salvo. Se você confronta a sua vida com o ensino desse texto e diz: isso não tem nada a ver com a minha vida, algo de muito profundo está acontecendo. Mas eis aqui uma grande oportunidade, que sempre a palavra de Deus nos dá, absolutamente sempre. Se você está aqui, ou se você está em casa, e chega à conclusão de que aquilo que Jesus está pregando aqui não tem nada a ver com a sua vida, a Bíblia diz: arrependam-se e creiam no Evangelho, e vocês serão salvos. Que coisa maravilhosa! Há oportunidade, enquanto há vida, a pecadores serem transformados pelo poder da cruz. Finalizando, queridos, eu gostaria de citar um literato inglês de nome C.S. Lewis, que diz, abre aspas: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo. Mas faz diferença se você serve como Judas ou como Jesus. Repetindo, certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como você esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como Jesus. Fecha aspas. Que vivamos de acordo com o que somos, sal e luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!